And it's all for you. It's all for... Bom, a escolha pelo direito, Mara, ela começou a partir do momento em que eu comecei a conviver com a graduação da minha esposa. Quando ela começou a fazer a graduação em direito, eu convivi assim na confecção dos trabalhos. Na época não era usado o computador, então a gente usava a máquina de datilografia e ela elaborava os trabalhos, eu datilografava para ela os trabalhos e com isso acabou aguçando aquele interesse de depois que ela finalizasse a faculdade dela e eu também fazer a minha faculdade. E também uma das outras fontes, digamos assim, de inspiração foi naturalmente a perspectiva de fazer um desafio novo na vida, né? Eu tinha uma atividade profissional bem consolidada, mas a partir de um momento eu senti que eu poderia tentar uma carreira diferente, uma área diferente. Eu brinco que foi livre e espontânea pressão, mas na verdade eu cresci no meio, né? A mãe primeiro formou e entrou no mundo, aí depois o pai. Então o meu lazer às vezes era em conjunto ao ambiente profissional deles, né? Então eu secretariei um tempo escritório quando os dois já estavam trabalhando junto, quando a mãe trabalhava com a Marilon, que eu cresci lá dentro também. Eu participei muito da atividade delas internamente, ficava fazendo minhas tarefas escolares dentro do escritório. Então, querendo ou não, eu tive esse contato, que dá para se dizer que foi um privilégio, muito cedo, e fez com que eu me interessasse por gostar da forma que eles conduziam a vida. Não só da questão profissional em si, mas do lazer, né, da autonomia, que era uma coisa que eu achava importante, ter essa liberdade de poder estar trabalhando e ao mesmo tempo tendo lazer. E no primeiro momento o que me gerou dúvida é porque eu me identificava com isso, mas eu também pensei em fazer psicologia. Mas foi uma passagem muito rápida de pensamento, porque realmente eu identifiquei que o direito era algo que eu gostaria de seguir como eles. Para nós pais, né, e eu como pai, é um orgulho a gente poder ver um filho seguindo os passos que a gente também deu um pouco antes, né? E eu acho que isso está muito ligado, Mara, às boas experiências, né? E a gente sempre externou, e particularmente, eu acho que a Mohana pode confirmar isso, ela nunca viu nós reclamando da nossa vida profissional ou das nossas atividades, né? Pelo contrário, a gente sempre exaltou, valorizou e engrandeceu a nossa profissão e a nossa atividade. Eu acho que isso acabou influenciando a Mohana, de certo modo, a também sentir o mesmo amor pela profissão que hoje a gente sente, né? Ou se tem. Tem. Tem porque hoje eu acabei escolhendo a profissão advocacia, mas por também coincidência e por ter entrado no mundo do previdenciário, eu optei por seguir no previdenciário. E a minha mãe trabalha com previdenciário. Então eu converso muito com ela por N questões, né, que envolvem o direito previdenciário e, consequentemente, com a relação da advocacia, a gente acaba também trocando informações. Então é claro que mais da minha parte, porque eu sempre falo que eu sou privilegiada por ter professor em casa, né, não deixa de ser, né, uma escola. E hoje com a minha sócia no meu escritório lá em Santa Catarina, tem muita troca também, porque a Lu, que é a minha sócia, acaba tirando muita dúvida com meu pai, por ter uma afinidade maior nas áreas de atuação, né? Então isso é inevitável, é uma bagagem que eu considero muito em ter, porque eu poderia ter que pedir para qualquer outra pessoa e realmente tenho o privilégio de poder pedir para o meu pai, para minha mãe, e hoje para todo mundo do escritório que eu faço parte de uma família, né? Então é um privilégio. Mas eu posso dizer também, Mara, que o caminho de troca de experiências é também feito de pai para filha, né? Hoje a gente também acaba trocando muitas experiências e aprendendo muito com a jovem advocacia, com as profissionais e os profissionais jovens, né? Nós, apesar de termos uma caminhada mais longa, mas sempre a gente aprende com os jovens, a gente troca muitas experiências que nos ensinam muito, mesmo a gente que tem já uma
uma trajetória mais longa. Então a gente está sempre percebendo que é possível aprender, e com a convivência com os profissionais jovens a gente tem essa a oportunidade e o privilégio de aprender sempre, né? Atualizando. O pai começou a correr por não na intenção de praticar o esporte de corrida, né? Foi uma questão de, no momento surgiu, depois ele pode contar. Então ele começou a praticar o esporte, eu não me lembro se foi logo em seguida que eu comecei a correr, mas logo, acredito que no máximo 1, 2 anos depois eu já estava praticando. E quando eu comecei a praticar, o pai já era um corredor, né? Pode ser que no início não era toda essa intenção, mas se tornou um corredor. Então eu entrei no esporte já com essa persistência, com essa determinação, com esse comprometimento ao esporte, não só como uma profissão, né? Hoje eu vejo que o pai e a mãe, agora como também corredora, tem a corrida como um compromisso igual ao profissional. E isso eu consegui levar também. Entrou na rotina, né? Como eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr. E automaticamente tem que praticar outras atividades para me dar o suporte à corrida, né? Então eu vi também resultados positivos fisicamente, por óbvio, né? É natural do esporte, mas principalmente por ter aquela rotina de lazer, que não deixa de ser um lazer, né? É um compromisso, mas é um compromisso que se torna um lazer. Então, nós sempre tivemos hábitos saudáveis dentro de casa, por uma questão nossa, né? Então, o esporte em si veio só a somar. E hoje, com a mãe junto, ficou melhor ainda, né? Como a Morana falou, eu comecei a correr, a exercer atividade física com regularidade, com frequência, com o objetivo de mais qualidade de vida, de mais saúde, de perda de peso. Eu sempre fui uma pessoa que briguei muito com sobrepeso ao longo da minha vida, e eu, em um determinado momento, assim, até de certo modo, por ter me envergonhado comigo mesmo em uma circunstância, eu tomei a decisão, né? Isso já há 10 anos atrás, eu tomei a decisão de que eu iria mudar meu estilo de vida, e esse estilo de vida a gente acabou também transferindo para a filha, né? Esse amor pelo esporte, essa dedicação, esse compromisso que a gente tem hoje no esporte, como a Morana disse, como a gente, mesmo valor e mesmo dedicação que a gente dá ao trabalho, a gente também dá ao esporte. E hoje, passado já algum tempo na vida esportiva, eu brinco e digo, mas é uma verdade, e é por isso mesmo, hoje eu estou treinando para envelhecer. Então eu estou num processo hoje de envelhecimento, a gente vai ficando mais velho, então hoje eu treino para envelhecer bem, né? Ficar mais tempo possível jovem, né? Ou com espírito jovem, condições mais jovens, né? Para poder ter mais autonomia. Eu, como pai, então, o que eu tenho para dizer para os pais, né? Que procurem na sua condução do papel de pai, procurem ser os heróis dos seus filhos, procurem ser os exemplos dos seus filhos. Não deixem que os filhos procurem se espelhar em outras pessoas, em outros valores, em outros princípios, que sejam os princípios de casa, da família. E eu acho que a mensagem que eu posso deixar a todos é essa, né? Que sejam vocês, pais, o exemplo e o herói dos seus filhos. E eu, por sua vez, sugiro que valorizem, né? Valorizar não só a relação de pai e filha, saber encontrar gostos em conjunto, porque isso traz uma conexão, às vezes, muito maior do que o simples fato de ser filho e ser pai, né? Saber aproveitar todos os momentos. Eu acredito que eu, numa posição privilegiada, posso aproveitar não só o momento de filha, né, no lazer, na família, mas o momento de colega de profissão, e fez com que isso, né, pudesse me trazer uma visão muito mais ampla de ser filho. A distância trouxe um amadurecimento que não que a pessoa precise se afastar para olhar e entender, mas é muito importante ter esse processo de compreender a posição que a gente está como filho e a posição de um pai e de uma mãe nessa situação. Então, para mim, é muito gratificante ter uma família que sempre me trouxe isso.
é uma coisa que eu sempre tive, liberdade de escolha, liberdade de optar por justamente o que eu quisesse, né? Quisesse estar com quem eu entendesse, quisesse estar onde eu me encontrasse. Então, é isso, é dizer que possam valorizar o máximo possível, que possam compartilhar a vida na sua integralidade, não só em pequenos momentos, né? E não só na posição como filho. Te amo. Também te amo. And it's all for you.